Bom dia, amados irmãos, graça e paz, que bom, né? Mais um tempo, mais um domingo abençoado, o Senhor nos concede, para juntos, né, cultuarmos ao Senhor, adorar a Ele. Então, já prepare o teu coração, cria a expectativa para essa parte da manhã, onde eu sei que Deus vai falar no teu coração, onde Deus vai abençoar, né? Lembrando os irmãos também, depois do nosso culto, nós temos a EBD, temos aí, né, feito pelo Facebook ao vivo, estudando aí, né, introdução bíblica, então participe. Vai ser um tempo muito gostoso. Temos também a classe aí com o Move, né? Estudando também a história de Israel, sobre os reis, um tempo também muito gostoso. Então, você que é jovem também, tem essa oportunidade de estarmos juntos, tá bom? Então, prepare o teu coração, enche de fé, de graça, esperança, e vamos juntos adorar o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um momento, obrigado por mais um tempo. Abençoa as nossas vidas, usa, Pai querido, as nossas vidas, para realmente darmos esse culto ao Senhor, ser com cada família onde tem vivido um momento de enfermidade, um momento de dificuldade, que a mão do Senhor possa abraçar e trazer graça e paz, entendendo a cada um que o Senhor continua no controle, ó Pai, de todas as coisas e continuará para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, que alegria estar mais uma vez juntos para adorar o nome do nosso Deus. Eu quero desafiar você para que abra o seu coração, procure a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Nós vamos estudar alguns textos da Palavra de Deus nesta manhã. Durante este mês, nós temos procurado falar daquilo que acontece na família, na fé, na igreja, nos relacionamentos, no convívio entre os irmãos. E nós temos compartilhado a cada domingo um pouquinho sobre aquilo que nós identificamos na Palavra de Deus como mandamentos recíprocos, aqueles que completam com uns aos outros.
E cada mandamento tem lições preciosas para a nossa vida. Eu quero compartilhar nesta manhã sobre o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, e que diz o seguinte: consolai-vos uns aos outros. Vamos orar? Pai querido, nesta hora nós suplicamos tão somente a tua direção para que este assunto tão necessário nos dias de hoje possa falar aos nossos corações, não apenas na leitura da palavra de Deus, mas na prática dela nas nossas vidas, especialmente como igreja do Senhor Jesus Cristo. Prepara os nossos corações, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Consolai-vos uns aos outros. Esse assunto tem muito a ver com a realidade que nós temos vivido hoje. Tenho compartilhado com vários pastores, vários irmãos, várias pessoas, e nós temos descoberto de que mais do que um problema de saúde, nós temos vivido um tempo que mexe tremendamente com o nosso emocional. Se nós temos alguém internado, nós não podemos visitar. Se tem alguém internado no hospital, nós não temos condições de visitá-lo. Muitas vezes para privar da própria saúde dele. Por outro lado, se nós perdemos alguém, nós despedimos com tão pouco tempo. E isso tem mexido no nosso coração, isso tem entristecido a nossa vida. E eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a esperança que o consolo nos traz. Quando pensar em consolação, nós pensamos em alívio. Traz a ideia de que nós não vamos tirar toda a dor, mas nós queremos amenizar a dor. Nós queremos amenizar o sofrimento. Eu diria que é uma tentativa de fazer uma pessoa sentir menos dor. É um esforço pessoal para fazer com que as pessoas tenham esperança e sintam menos dor. É buscar, é proporcionar satisfação diante de um momento de aflição. Via de regra, a consolação é muito bem recebida no momento de dor. Via de regra, quando existe uma enfermidade, quando existe algo que as pessoas estão sentindo na sua própria pele. E nós podemos trazer uma palavra de conforto, nós podemos trazer uma palavra de alívio. Muitas vezes, a palavra consolai-vos cai muito bem numa experiência de perda. Perda muitas vezes de bens. Quando por alguma razão nós perdemos talvez uma casa por um incêndio, talvez um carro, e aquilo toca no nosso coração, entristece, como é bom uma palavra de conforto, de consolo, ainda que a situação continue a mesma. Muitas vezes a palavra de conforto e de consolo vem quando nós perdemos o emprego. Não vai mudar a situação, mas vai cuidar do coração daquele que sofre. Mas é verdade que tanto na dor como na perda, especialmente, tem a ver com pessoas. Quando nós perdemos alguém, e nós temos vivido esse tempo. A cada dia que nós temos vivido nesse tempo de pandemia, nós temos recebido informações de pessoas que contraíram o vírus, ou de pessoas pedindo oração, porque tem pessoas internadas, e nós temos acompanhado a cada dia um momento como esse. E não é difícil o nosso coração se entristecer. Não é difícil cairmos em depressão num momento como este.
eu entendo que a recomendação da palavra de Deus traz esse alívio. E eu quero estudar com os irmãos 2 textos que vieram à mente para que nós possamos trazer algumas lições preciosas na nossa vida. O primeiro deles se encontra em Isaías capítulo 40, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para poder ler junto comigo. A partir do capítulo 40, Isaías começa a trazer uma palavra de esperança, e ele vai até o final do livro trazendo palavras de esperança, de conforto, dizendo ao povo para que eles devessem esperar pelo Messias. Capítulo 40, verso 1 diz: consolai meu povo, consolai, diz o vosso Deus. O verso 2 diz: confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta e o seu pecado foi perdoado e recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O que nos chama a atenção é que o profeta começa a trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, e ele diz algo interessante no verso 9, ele diz assim: e o mensageiro de boas novas a Sião sobe um alto monte, o mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alto a voz, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, dominará o seu braço, o seu galardão está com ele, e a sua recompensa o acompanha. Mensagem de conforto, mensagem de esperança, mensagem para que a nação de Israel, que oprimida, podia contemplar a profecia de que o exílio estava terminando. Quando nós passamos um tempo tão grande de opressão, de dificuldade, de tristeza, as nossas forças vão ruindo. E nós precisamos de alguém, muitas vezes um irmão nosso, para que pudesse trazer uma palavra de conforto, uma palavra que nos traga esperança, uma palavra de expectativa. Esse texto de Isaías, nós vemos a salvação profetizada através da vinda do Messias, através da vinda do Messias que o povo de Israel estava tanto tempo na expectativa. E há uma palavra tão bonita no verso 11, que diz assim a respeito do Senhor Jesus Cristo: e Ele cuidará do seu rebanho como um pastor. Esta figura do pastor cuidando da ovelha é algo especialmente que nós encontramos na figura do Senhor Jesus Cristo. Apacentará o seu rebanho, recolherá nos braços os seus cordeirinhos e os levará no colo e guiará mansamente as que amamentam. Quando nós lemos esse texto, ele traz no nosso coração uma tranquilidade de deleitar na presença do nosso Deus, pois Ele está cuidando de cada um de nós. A mensagem também de Isaías é uma mensagem de salvação. A salvação estava à disposição do povo. E o povo vive nessa expectativa. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, que para que nós possamos nos sentir consolados e consolar uns aos outros, nós precisamos conhecer esta mensagem de salvação. Verso 28 em diante, do mesmo capítulo 40, Isaías, em tom de poesia, escreve o seguinte: não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? O seu entendimento é insondável. Ele é que dá força ao cansado, que fortalece o que não tem vigor. Verso 30 diz o seguinte: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando nós lemos essas palavras lá no Antigo Testamento, ainda em profecia daquilo que haveria de vir através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos traz esperança. E se o irmão continuar a ler esses capítulos do livro de Isaías, vai descobrir uma mensagem de conforto, vai descobrir uma mensagem de um Deus que cuida, um Deus que nos carrega no colo, um Deus que nos conforta. A nação de Israel passou por um grande período de exílio, um grande período de provas, tantas dificuldades, mas a salvação era real, estava por acontecer. E nós precisamos, em primeiro lugar, descansar o nosso coração nas mãos do nosso Deus, colocando a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. Não existe nenhum outro conforto melhor do que a presença de Cristo no nosso coração. Esse é o texto que nos chama a atenção no Velho Testamento. Mas eu quero compartilhar com você uma reflexão que nos deve motivar, que nos deve consolar o nosso coração em um período de tanta tribulação. Ele fala de um tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós encontramos um texto precioso, onde ele termina dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E a pergunta é: que palavras? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, e ele vai falar exatamente sobre a expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Paulo mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele diz: se a nossa esperança, se a nossa consolação em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, a primeira grande verdade bíblica, que o que conforta o nosso coração é a certeza que Cristo pode habitar na nossa vida, no meu e no seu coração. Mas não somente isso, o que deve nos trazer a esperança são as profecias que ainda estão por cumprir. Paulo começa a dar orientação para os crentes, para os irmãos da cidade de Tessalônica, porque havia uma cultura onde muitas pessoas não acreditavam na ressurreição da alma. Entendiam que era impossível essa mensagem. Paulo começa a escrever e a recomendar aos crentes no Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 13 ele diz: todavia, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes em relação àqueles que já faleceram. Em algumas versões trazem aqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Primeira grande lição que nós aprendemos diante desse texto é que aqueles que têm Cristo no coração têm uma esperança a mais, não apenas na sua vida. Hoje, muitas igrejas, muitos pastores e muitas pessoas têm procurado apenas satisfazer a sua vida material, satisfazer o seu hoje, resolver a sua bênção, mas não tem uma expectativa de céu. A expectativa de céu. A certeza de que, mesmo que a morte nos alcance, nós temos por garantia o céu, a vida eterna
a cada um de nós. Mas Paulo deixa muito claro, porque ele escreve aos irmãos, ele conforta os crentes de Tessalônica que começaram a temer sobre aquelas pessoas que estavam morrendo. Paulo então começa a dizer, olha, eu quero esclarecer a vocês, porque aquelas pessoas que têm morrido, aqueles que têm descansado, eles têm uma esperança, eles têm uma expectativa, além da morte. Paulo continua dizendo no verso 14, porque se nós cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele aqueles que faleceram. Verso 15 diz, afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, o próprio Senhor Deus descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma grande verdade que Paulo deixa bem claro, é que Jesus vai vir buscar aqueles que o conhecem. É tão bom quando a morte nos rodeia, quanto tantos falecimentos acontecem na nossa volta, o que deve entristecer o nosso coração é das almas que não tiveram oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que conheceram ao Senhor Jesus Cristo têm uma grande esperança, têm uma grande alegria, têm um grande conforto na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda diz no verso 16, os mortos ressuscitarão primeiro. Eles terão um corpo glorificado e eles subirão para estar na presença do Senhor. Quando Jesus voltar, irmãos, esta esperança deve tomar conta do nosso coração. Verso 17, ele diz o seguinte, depois nós, aqueles que ainda permanecerem vivos, quando Cristo voltar, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que nos chama a atenção é que o verso 18 diz o seguinte, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No momento que nós temos vivido de tanta angústia, de tanta dificuldade, de tantos problemas, nós precisamos ter esta esperança. Aqueles que têm essa certeza no seu coração devem motivar uns aos outros. E nós temos visto isso acontecer quando aqueles que conhecemos e que professaram o nome do Senhor Jesus Cristo e encontram a morte, um grande conforto vem ao nosso coração de que um dia, em breve, estaremos juntos adorando o nome do nosso Deus. Será que nós conseguimos compreender a importância de confortarmos uns aos outros, consolar uns aos outros? Essa grande esperança, essa grande verdade, não vai amenizar a dor de uma perda, não vai amenizar a dor de um luto, mas vai trazer a certeza de que nós temos uma expectativa, uma esperança. Mas o mandamento diz de que a consolação deve ser entre uns para com os outros, irmãos com irmãos.
eu gostaria de refletir 3 ações que nós somos desafiados nessa manhã a tomar. A primeira ação de consolo é a atitude de estar do lado de quem sofre. Eu não sei se você teve oportunidade ou situação tal, difícil, que até mesmo seu coração está totalmente quebrantado e você não tem forças ou não sabe o que dizer para alguém que está passando por dificuldades. E você simplesmente abraça o seu irmão. Você está do lado dele. Ainda esse ano, eu tive essa experiência de estar do lado de alguém que estava de luto. E eu não tinha palavras, eu não tinha o que falar. Eu entendi que eu deveria simplesmente estar do lado de alguém. Sabe qual a importância disso? Sabe qual a importância de nós estarmos do lado de alguém que tem passado por tribulações, por sofrimentos, por problemas? Muitas vezes, por luto. Segunda lição ou tarefa que eu quero sugerir é que o conforto vem através da oração. Em alguns momentos, nós recebemos informações através das redes sociais, seja o WhatsApp, seja o Facebook, e seja em tantos lugares, e alguém que coloca uma postagem escrita ali, luto. Uma das coisas que nós podemos agir para confortar as pessoas é orar por elas. Orar no silêncio do seu quarto. Mas orar com ela, se você não estiver do lado dela, você ligar para essa pessoa e orar junto com ela. Esse é um dos momentos mais marcantes da vida cristã. Quando nós, membros da mesma família do Senhor, podemos dividir a dor, orando uns pelos outros, consolando uns aos outros. Terceira ação que eu quero desafiar aqui, possamos praticar no mandamento consolai-vos uns aos outros. Tem exatamente a função de pregar esperança. Pregar a mensagem de salvação. Não existe melhor maneira de consolar aqueles que estão à nossa volta, quando falarmos da graça e do amor de Cristo, do consolo que só o Espírito Santo, chamado Consolador, pode trazer ao seu coração. Eu quero desafiar. Aqui experimentamos na nossa igreja a dinâmica do mandamento consolai-vos uns aos outros. Você não precisa esperar para que o seu irmão padeça por uma necessidade. Mas você pode hoje mesmo ligar para alguém e perguntar: tudo bem? Pode ter certeza que todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos tremendamente desgastados emocionalmente no tempo que nós temos vivido. Nós precisamos uns dos outros. E o mandamento nos diz:
consolai-vos. Falar de céu, cantar de céu, cantar da expectativa da volta do Senhor Jesus, há de confortar os nossos corações. Enquanto estudava sobre este mandamento, durante todos esses dias, uma música entrou no meu coração. Uma parte do musical chamado Messias, que fala exatamente do texto de Isaías. E essa música tem permeado meu coração durante todos esses dias. Nós precisamos uns dos outros, consolando a cada um dos nossos corações nesse tempo de pandemia, mas depois que sairmos dele também. Isso é igreja. É desta forma que nós vamos pregar o Evangelho às pessoas que estiverem à nossa volta. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, trabalhe no seu coração essas verdades. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos, Senhor, a Tua Palavra. Senhor, que mandamento tão precioso. Como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos da consolação, do conforto de um para com os outros. Ainda que o Espírito Santo habita em nós, e Ele, o Consolador, tranquilize os nossos corações. Nós precisamos de um irmão do nosso lado. Nós precisamos da oração de um irmão. Nós precisamos de uma mensagem de esperança. Ensina-nos, Senhor, a ser igreja, não somente nesse tempo, mas a partir desse tempo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus.